Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós estamos começando uma live e a gente vai estudar os valores do que? As diversas classes gramaticais possíveis para os valores do que. Se você está conectado pelo Instagram, então eu solicito que você vá à bio e o link está disponível. Logo o primeiro link, é só você acessar o link que ele vai te direcionar para a nossa aula. Eu tenho slides para passar para vocês, está super bacana, super... tá bem didático, de fácil compreensão, mesmo porque é um conteúdo relativamente árduo, né? Então, eu preparei um material todo muito ilustrativo e está bem bacana, tá ok? Então, a gente já está começando, já comecei a gravação, e hoje nós vamos estudar os valores do que? As diversas classes gramaticais da palavra que. E a gente vai começar por substantivo. A palavra que pode ser um substantivo. E quando é que ele é um substantivo? Quando a palavra for determinada por artigos numerais, pronomes ou adjetivos. Além disso, você pode identificar como substantivo quando exercer função de núcleo de qualquer termo da oração. Isso é um substantivo. Então, vamos ver aqui o exemplo, a palavra que como substantivo. Todos os pecados mortais têm um que de útil e honesto. Notem que é acentuado. E aqui, quem tem algo, tem um que de útil. Então, nós temos ele como a palavra que como núcleo do objeto direto. É um substantivo com função sintática de núcleo do objeto direto. Vocês podem acessar o link na bio, tá, pessoal? Para ter acesso aqui à nossa aula. Outro exemplo. Uma observação. O acento é obrigatório. Quando o objeto gramatical, de referência gramatical, ainda que substantivo, não recebe acento. Quando for o que gramatical, né? Quando se referir ao que gramatical, aquele que está a mais na frase. Quando se faz referência à letra, acentua-se. Então, a letra é acentuada. Só o que não é acentuado é quando ele faz referência ao que gramatical. É isso aí. Então, o que é a 16ª letra do alfabeto, também é acentuado. Muito bem. Pode ser pronome adjetivo indefinido. E quando é que é um pronome adjetivo indefinido? Quando acompanhar substantivo e puder ser substituído por quanto, quanta, quantos, quantas. É bastante visível dentro dos exemplos que estão aí. Que tempo gasta à toa? Quanto tempo gasto à toa? Que perda de tempo? Quanta perda de tempo? Que horas são? Quantas horas são? Então, o que é pronome adjetivo indefinido. E se é pronome adjetivo, exerce a função de adjunto adnominal. Excelente, pessoal. Não deixa, evidentemente, de ser exclamativo, quando em orações exclamativas, ou interrogativo. Tá ok? Nos dois primeiros exemplos, nós temos frases exclamativas, né? E que horas são? Interrogativa. Observação: nos clássicos, este que aparecia seguido da palavra de. Que de intrigas, que de inveja. Excelente. Pode ser pronome substantivo indefinido, quando apresenta sentido vago, é bem visível. E outra coisa, ele é acentuado. Susana me disse, não sei bem o que antes de sair. Aqueles meninos saíram vendendo, não vi bem o que.
Notem que dá um valor indefinido. E esse que também é acentuado. Como substantivo, o pronome substantivo indefinido também é acentuado. Pode ser pronome adjetivo exclamativo, quando acompanha, se é pronome de valor adjetivo, acompanha substantivo em orações exclamativas. Que ideia fabulosa a sua! Que mulheres! Notem que, diferentemente do adjetivo indefinido, isso aqui não é indefinido, ele é exclamativo, esse que ele possui uma designação própria e não pode ser, como indefinido, substituído por quanto ou quanta, quantos, quantas. Então, pessoal, nós estamos no link, com o link na bio, tá ok? Excelente, muito bom. Ok, vamos lá. Continuando, pode ser pronome adjetivo interrogativo. Esse que é muito importante, como pronome adjetivo interrogativo. Vamos ver aqui, ele acompanha substantivo em orações interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas. A gente vai ver aqui os primeiros exemplos. O primeiro exemplo é uma oração interrogativa direta, tem o ponto de interrogação. Que escola frequentas? Qual escola frequentas? Pronome adjetivo interrogativo. Agora, ele pode estar dentro de uma oração interrogativa indireta. Boa noite, pessoal. O link está na bio. É só clicar lá e entrar aqui com a gente. Ainda não descobri que escola frequentas? Qual escola frequentas? Aqui nós temos o pronome adjetivo interrogativo dentro de uma oração interrogativa indireta, porque a frase é declarativa. Outro exemplo. A que filme vocês assistiram? Notem que aparece, acompanha o substantivo dentro de uma oração interrogativa. Ele não deixa de ser indefinido, mas o pronome interrogativo, você não precisa dizer que ele é um pronome indefinido interrogativo, porque todo pronome interrogativo é indefinido. Tá ok? Excelente. Tem mais um exemplo. Não sei a que filme vocês assistiram. Cuidado com esse azinho que vem antes do pronome interrogativo, porque quem pede essa preposição é o verbo assistir, porque quem assistir no sentido de ver é transitivo indireto. Então, quem assiste, assiste a algo. Pede preposição. E essa preposição precisa estar antes do pronome interrogativo. Pode ser pronome substantivo interrogativo. Então, vai estar dentro de uma oração interrogativa, só que ali ele não vai acompanhar um outro substantivo. Ele vai assumir valor substantivo quando aparece anteposto a verbos em orações interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas, a gente vai ver nos exemplos. Que queres de mim? Não sei que queres de mim. Que fizeste de teus dias? Não sei que fizeste de teus dias. Pode ser pronome relativo. Aqui, essa questão é fundamental. Como pronome relativo, é muito importante que você identifique o pronome relativo, e a pergunta é, Tavares, como é que eu identifico um pronome relativo? O pronome relativo pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. É exatamente a definição. Quando substitui substantivo ou pronome antecedente, e pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Exatamente. Agora a gente vai ver o exemplo. Vamos lá. Passarinho que na água se cria, sempre por ela pia. É só substituir por o qual. Passarinho, o qual se cria na água se cria. Nós temos um pronome relativo. O passarinho se cria na água, né? Excelente. O medo é uma pressa que vem de todos os lados.
É uma pressa a qual vem de todos os lados. Então, nós temos aí o pronome relativo. Nem todos os que se haviam comprometido vieram cumprir o que prometeram. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque, atenção, atenção, todas as vezes que eu tenho ou há ou isais, e essas palavras, ou há ou isais, podem ser substituídas por demonstrativos, nós temos pronome substantivo demonstrativo. E todas as vezes que nós temos pronome substantivo demonstrativo, o que vem depois só pode ser pronome relativo. Nesse caso aqui dos demonstrativos, quando os demonstrativos antecedem o pronome relativo, nós estamos... acesse o link na bio, tá ok, pessoal? Nós estamos aqui com o link que está disponível na bio. Então, quando o relativo é antecedido pelo demonstrativo, necessariamente, todas as vezes que eu tenho, eu não posso substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, aí você vai dizer que não é um pronome relativo. Não é assim. Então, por isso, atenção. Olá, Carol. Carol, entra no link da bio, que está disponível na bio. Tá ok? Aí você entra aqui. A gente já está caminhando. A gente está vendo o pronome relativo. Então, vem para cá. Então, eu coloquei mais um exemplo. Nem tudo o que desejas te é lícito. Nem tudo aquilo que desejas é lícito. Esse o que vem antes do que é um pronome substantivo demonstrativo. Consequentemente, se é um demonstrativo, o que vem depois só pode ser um pronome relativo. Observação. Nem precisa dizer mais, porque eu já expliquei a observação. Todas as vezes que ioá ou isais forem classificadas como pronomes substantivos demonstrativos, casos dos dois últimos exemplos que eu coloquei aí, a palavra que subsequente, que vem depois, será obrigatoriamente, necessariamente, um pronome relativo. Sempre, Tavares, todas as vezes que você tiver ou a ou isais como pronome substantivo demonstrativo, o que vem depois só pode ser pronome relativo. Então, esse é um macete excelente, pessoal. Então, fica ligado. Vamos lá. Carol entrando aí. Boa noite, Carol. Então, nós estamos aqui terminando o pronome relativo e agora a gente vai ver um outro valor da palavra que. Que valor é esse? Vamos lá. O que pode ser preposição. Preposição, Tavares. Quando substitui a preposição numa locução verbal. E qual é a locução verbal? Coloquei aí os exemplos. Tenho que proceder à correção das provas. Tenho de proceder. Notem que está entre verbos. Então, esse que é uma preposição formando uma locução verbal. Tá ok? Olá, Larissa, boa noite. Nós estamos conectados no Zoom, então você pode acessar o link que está disponível na bio, tá ok? Mais um exemplo, tenho que ir a Pirassununga semana que vem, então tenho que ir, tenho que proceder, tenho que ir. Nestor tinha que fazer. Então, formando a locução verbal, nós temos a preposição no meio. E notem que ela pode ser substituída pela preposição de. Tenho de proceder, tenho de ir, tinha de fazer. Ótimo. Agora, também pode ser advérbio de intensidade. O que pode ser advérbio de intensidade. E quando é? Quando modifica adjetivos ou advérbios e tem valor de quão ou como. Que bom foi você ter vindo. Bom. Que alegres são suas crianças. Bom e alegres são adjetivos. Os dois últimos exemplos são advérbios.
Então, que longe é a sua casa? Quão longe é a sua casa? Que depressa chegamos? São advérbios. Então, é o que modificando advérbio. Consequentemente, são advérbios de intensidade. Eles podem ser substituídos, a palavra que pode ser substituída por quão ou como. Então, observe que se pode dizer quão bom ou como foi bom, quão alegres ou como são alegres. Que longe a sua casa? Quão longe a sua casa? Como é longe a sua casa? Que depressa chegamos? Quão depressa chegamos? Como chegamos depressa? Muito bem. A palavra que também pode ser conjunções. A primeira delas eu coloquei conjunção aditiva, quando puder ser substituído pela conjunção aditiva e. Quando que for igual a e. Reza pelo direito, que eu rezo pelo esquerdo. Reza pelo direito e eu rezo pelo esquerdo. Nós temos aí uma conjunção aditiva. E a criança berrava, que berrava, que berrava. Nós temos conjunção aditiva nesse caso. Agora, também pode ser conjunção adversativa. E quando é que é conjunção adversativa? Quando que é igual a mais, porém, contudo, todavia, etc. Outro que não eu fará o plantão hoje. Outro, mas não eu, fará o plantão hoje. Outro fará o plantão hoje, mas não eu. Critiquem os culpados, que não a nós. Mas não a nós. Cuidarei de todas as crianças, que não as mal-educadas, mas não as mal-educadas. Então, quando que for igual a mais, nós temos conjunção adversativa. Pode ser alternativa, conjunção coordenativa alternativa, quando puder ser substituída por ou, ora, etc. Que chova, que faça sol, irei à praia. Mesmo que chova, mesmo que faça sol. Ou chova ou faça sol. Quer chova, quer faça sol. Um que outro automóvel sempre sai da fábrica com algum defeito. Um ou outro automóvel. Pode ser conjunção coordenativa explicativa, quando vem em lugar de pois. Tenha calma. Notem que é modo imperativo, tá? Se é modo imperativo, o que vem depois só pode ser explicativo, nunca causal. Não faças mal ao teu vizinho. De novo, imperativo negativo. Que o teu vem pelo caminho. Conjunção coordenativa e explicativa. Preste muita atenção, que isso é importante. Notem que sempre você tem o pronome, o verbo no modo imperativo. Pode ser conjunção subordinativa integrante. Bom, vamos ver. Introduz oração subordinada substantiva e você pode iniciar por isto, disto, nisto, etc. A isto. Dizem os filósofos isto. A admiração é filha da ignorância. Tenho a impressão disto, que você não me entende. A sorte nossa foi isto. Tínhamos bastante dinheiro. Acredito em que... acredito nisto, em que tudo que desejamos é possível. Ótimo. Excelente. Pode ser condição subordinativa adverbial causal, se for igual a já que. Não vou ao cinema, que vai chover. Não vou ao cinema porque vai chover. Teresa se machucou, que no chão havia um buraco. Fiquei assim todo molhado, que tomei chuva. Ercílio não fala, que é mudo. Notem, é só substituir por porquê. Ou você inverte e substituir por já que. Já que vai chover, não vou ao cinema. Já que no chão havia um buraco, Teresa se machucou.
Fiquei assim todo molhado, que tomei chuva. Já que tomei chuva, fiquei todo molhado. Já que é mudo, Hercílio não fala. Pode ser conjunção subordinativa adverbial condicional. Se é condicional, quando o que pode ser substituído por se ou caso. Não fui eu quem fez isso, mas que fosse, mas se fosse, qual seria a consequência? Que chovesse granizo, qual seria o prejuízo da lavoura? Se chovesse granizo. Pode ser conjunção subordinativa adverbial consecutiva, expressa consequência. Então, sempre virá depois de expressões de reforço, como tão, tal, tamanho, tanto, papapá, que. Esse que expressa consequência, tá ok? Nós estamos com o link na bio, tá ok, pessoal? Link na bio. Então, é só acessar lá na bio. É logo o primeiro link. Aí você entra aqui com a gente. Pode ser... Então, vamos ver os exemplos. Tantas vezes vai o cântaro à fonte que um dia se quebra. Consequência, né? Tamanho foi o susto que Luísa desmaiou. Observação. Eu fiz uma observação aqui, porque também é consecutivo quando quando a oração anterior contiver um termo de valor negativo, pode ser advérbio, pode ser pronome indefinido, nada, ninguém, e o verbo da subordinada estiver no modo subjuntivo. A ideia de consequência é clara, eu coloquei os exemplos, são muito claros. O rapaz não escrevia uma linha que não cometesse erros de ortografia. O menino nada fazia que não pedisse ajuda aos pais. Então, a ideia de consequência é bastante clara. Pode ser conjunção subordinativa adverbial comparativa. Nós estamos conectados na bio. Vamos lá, no link da bio, o link do Zoom. Então, vem para cá. Pode ser conjunção subordinativa adverbial comparativa. Thaís, vem para cá. Nós estamos... Acesse o link da bio, que está na bio. O link do Zoom. Pode ser uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Quando aparece após mais, menos, então você vai ter mais que do que, menos que do que, algo que a gente estuda no grau do adjetivo. Tá, pessoal? Estava mais interessado que você. Você é menos realista que eu. Luísa ficou maior que Doroteia. Pode ser conjunção subordinativa adverbial concessiva. Se é concessiva, tem valor concessivo. E o que é uma concessão, Tavares? É uma exceção à regra. É uma quebra de expectativa. Quando puder ser substituído por embora, mesmo que, ainda que. Vamos ver os exemplos. Quero estas frutas verdes que estejam, mesmo que estejam verdes. Iremos à festa, tristes que estejamos, mesmo que estejamos tristes. Venham 1000, eu os enfrentarei a todos. Mesmo que venham 1000, eu os enfrentarei a todos. Criminosos que sejam, devem ter direito à defesa, mesmo que sejam criminosos. Pode ser conjunção subordinativa adverbial temporal. E se é temporal, está substituindo quando ou desde que, ou então, quando se pospõe a palavra agora, a primeira vez que, a última vez que, a única vez que. Esse que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Assume valor. Olá, lá vem a Thaís. Olá, Thaís. Seja bem-vinda. Nós já estamos aqui na conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, vamos ver os exemplos. Os exemplos disponíveis. Vamos lá. Abertos que foram os portões do estádio. Notem que essa construção, com certeza, cria uma certa dúvida no candidato, porque não fica muito evidente que é temporal esse que, né? Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio.
tá ok? É logo o primeiro link que está na bio. Quando foram abertos os portões do estádio, o público entrou. Tá? É só substituir por quando. Já havia decorrido um ano que Elsa fora à Europa. Eu posso substituir por desde que. Já havia decorrido um ano desde que Elsa fora à Europa. Não fica muito evidente que é temporal. Precisa fazer a substituição por quando ou desde que. Mas atenção, quando for palavra agora, agora que, ou a primeira vez que, a última vez que, a única vez que, esse que é temporal também. Agora que tenho tempo para passear, acontece isto. Notem que a agora é um advérbio. Então, a palavra que também é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. E agora é tempo, né? A primeira, tá aí, estão aí os exemplos. A primeira vez que ela olhou para mim, eu também sorri. A última vez que isso aconteceu foi em 1959. A última vez que houve um terremoto de tal magnitude foi em 1977. Pode ser conjunção subordinativa adverbial conformativa. Se é conformativa, pode ser substituído pela palavra segundo. No Brasil, que eu saiba, segundo me consta, nunca houve terremotos de grande amplitude. Que eu entenda, não aconteceram no Brasil alguns tremores de terra. Não aconteceram no Brasil alguns tremores de terra. Pode ser conjunção subordinativa adverbial final. Se é final, pode ser substituído por para quê. Vamos ver. Procurei entrar de mansinho, que não me notassem, para que não me notassem. Faço votos que vocês sejam felizes. Faço votos que vocês sejam felizes. Ótimo. Muito bem. Pode ser, vamos ver, interjeição. Já estamos terminando, tá? Interjeição. A interjeição também é acentuada. Então, nós já vimos lá desde o início. O substantivo pode ser acentuado, o pronome substantivo indefinido pode ser acentuado e a interjeição pode ser acentuada. Então, são 3 classes gramaticais que são acentuadas. Podem não, são acentuadas. Os substantivos, a única exceção é o que é gramatical. Lembrem que lá no início da aula eu coloquei os valores do que, e eu não pus o acento, embora seja um substantivo. Por quê? Porque esse que é o que gramatical. Tá ok, pessoal? Então, muita atenção aí. E a interjeição também é acentuada. Então, vamos lá. Quando expressa sentimento de espanto, admiração, repulsa, etc. Que você fez isso, notem que a interjeição sempre será acentuada e com um ponto de exclamação. Ok? Fiquem ligados. Pode ser uma palavra expletiva ou de realce. O que é uma palavra expletiva, Tavares? Uma palavra expletiva é uma palavra que pode ser retirada sem perda de sentido do conteúdo. A frase fica idêntica, é a mesma. Nós chamamos de palavra expletiva ou palavra denotativa de realce. Vamos ver aí, quando puder ser retirada da frase sem que fique prejudicado o seu sentido. Já disse isso. Então, vejam lá, eu vou tirar sempre o quê. Quase cai do muro. Notaram que eu tirei o quê, eu não disse o quê, e já ficou bacana. Não mudou nem o sentido. Outro exemplo. Eu que apanho, ela que chora. Eu apanho, ela chora. Que é isso? Que é isso, meu amigo? Está assustado? Tira o quê? Que é isso? Não faz a menor falta. É uma palavra expletiva ou palavra denotativa de realce. Há tempo que não vou a Pirassununga. Por que é expletivo? Se você inverter não vou a Pirassununga, há tempo. Aí fica evidente que é expletiva, porque ele não faz falta mais. Muito bem. Tem mais um exemplo.
Há 2 meses que não vemos dinheiro. Não vemos dinheiro há 2 meses. Muito bem. Nós estamos no link que está disponível na bio, pessoal. Tá ok? E aí, Arthur? Como é que você vai? Tá feliz? Vamos lá. Vem para cá. Observações. Eu coloquei mais observações. Essa observação é bem importante. É o que da locução verbal expressiva é que. Juntamente com o verbo ser, a palavra que pode formar a locução verbal expressiva é que. Já expliquei o que é expletivo. Pode ser retirada. Vamos ver os exemplos. Eu é que mando nesta cidade. Eu mando nesta cidade. Esse é que é uma locução verbal expressiva. Denota realce, reforço. As rosas é que são belas. As rosas são belas. Locução verbal expressiva. E vira e mexe, e isso aparece num concurso. Então, fique ligado. É uma palavra expressiva. Segunda observação. Essa locução, o é que, ela pode ter seus elementos separados na frase. Nesse caso, é comum aparecer flexionado o verbo aparece flexionado. Então, vamos ver aqui. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Então, eu vou tirar o é que. Na educação dos filhos, revelam-se as virtudes dos pais. Se eu tirasse o é que, eu colocaria uma vírgula aí. Na educação dos filhos, vírgula. Revelam-se, aí eu tenho que fazer ênclise, né? Para não começar a oração com pronome oblíquo. Revelam-se as virtudes dos pais. É isso. Tem mais exemplo. A alma tem ilusões como as aves têm asas. São elas que lhes permitem voar. Muito bem. Olá, Paula. Tá com saudade? Seja bem-vinda. A alma tem ilusões como as aves têm asas. São elas que lhes permitem voar. É só você tirar o são que. Elas lhes permitem voar. Muito bem. Tem mais um exemplo. Vamos ver aqui. Mais um exemplo. São os hinos que fazem as revoluções. Os hinos fazem as revoluções. Locução verbal expletiva. E, por último, somos sempre nós que abandonamos os cães e não o contrário. Aliás, é uma maldade, gente. Para que as pessoas têm cães, cachorros, se elas os abandonam? Para quê? Ou maltratam os cachorros? É melhor não ter cachorros como eu. Eu adoro cachorro, mas não tem condições. Mantê-lo em apartamento não funciona para mim. E largar o bichinho sozinho. Somos sempre nós que abandonamos os cães e não o contrário. Sempre nós abandonamos os cães e não o contrário. Tá ok? Excelente. Agora, nós vamos colocar em prática um pouquinho, tá, pessoal? Eu estou bem cansado hoje. Nós estamos aqui com o link na bio, tá? Olha, professora, seja bem-vinda. Nossa, que prazer, que honra. O Arthur está chegando aqui. A gente vai colocar um pouco isso em prática. O link está disponível na bio, professora. Se você quiser acessar a nossa live, o link está disponível na bio. Tá ok? Seja bem-vinda. Nossa, é uma honra tê-la aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar em prática. São alguns exercícios, são bem relativamente simples, tá? Mas é para a gente treinar um pouco.
tá ok? Eu não coloquei questões de concursos, mas Tavares, por que você não colocou questões de concursos? Isso é o que me interessa, questões de concurso. Calma aí, rapaz. Eu vou fazer uma live, outra live, com as questões de concursos. Na semana passada, nós vimos os valores do C. Hoje, nós estamos vendo os valores do Q. E essas questões são questões recorrentes nos concursos. E nós vamos ver essas questões, tá ok? Então, não fiquem nervosos. Vamos ver os valores do Q e do C nas questões de concursos em um outro momento. Obviamente que eu vou convidar todo mundo para participar, tá ok? Então, vamos lá. Que tristezas tens? Esse é o QD, né? É a forma antiga. Normalmente, isso aí aparece em Machado de Assis, tá ok? Imagina, cai um texto de Machado e aparece o QD. Como assim? Tristezas é substantivo. É como se você dissesse quantas tristezas tens. Logo, já dei a dica. É um pronome adjetivo indefinido. Letra B de bola. Mais um exemplo. Número 2. Que triste estás. Quão triste estás. Nós temos um advérbio de intensidade. Você já deve ter notado que eu estou andando um pouco mais rápido, porque eu estou cansado. Eu trabalhei o dia inteiro. E estou aqui na live com vocês e é um prazer tê-los aqui comigo. Vamos lá. Número 3. De que se trata? Quando esse que aparece antes de verbo numa oração interrogativa, eu tenho um pronome substantivo interrogativo. Notem que ele não acompanha substantivo, tá? Pronome substantivo interrogativo. Vamos lá. Questão 4. O que querem vocês? De novo, eu tenho o que antes do verbo, né? O que querem vocês? Vocês querem, esse que é objeto direto, tá? Esse que é objeto direto. Mas qual é o valor gramatical? Qual é a classe gramatical desse que? Ele antecede verbo, não acompanha substantivo, né? Então é um pronome substantivo. Está numa oração interrogativa, pronome substantivo interrogativo. Excelente. Vamos lá. Cláudia tem um quê de perfeição, tá acentuado. Vamos lá. Alguém não quer chutar uma possibilidade de resposta? Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Substantivo? Isso. Excelente. Muito bom. É um substantivo. Muito obrigado pela sua participação. Ok, muito bem. Oi, Thaís. Boa noite. Carol. Olha, o Pampolha. Muito bem. Excelente. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Questão 6. Que azar. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Azar é substantivo, pessoal. Azar é substantivo. E a oração é interrogativa. Oh, exclamativa, perdão. Logo, nós temos um pronome adjetivo indefinido. Quanto azar? Quanto azar? Pronome adjetivo indefinido. Eu posso substituir por quanto, quanta, quantos, quantas. Que alegria sinto. Quanta alegria sinto. De novo, pronome adjetivo indefinido. Oh, que alegria sinto. Ué, de novo? Pronome adjetivo indefinido. Que horas são? Quantas horas são? De novo, pronome. Opa, de novo não, pronome é indefinido, mas ele está numa oração interrogativa.
Olá, Beth. Nós estamos no link que está disponível na bio, tá bom? Então, nós temos aí um pronome acompanha o substantivo horas. Então, é um pronome adjetivo interrogativo. É interrogativo, tá, pessoal? Não deixa de ser indefinido, mas é interrogativo. Eu não sei o que é que eu fiz aí, eu marquei a alternativa errada. Ele não deixa de ser indefinido, mas como ele está numa oração interrogativa, ele também é chamado, aliás, ele deve ser chamado de pronome. Na verdade, ele é pronome adjetivo interrogativo, é porque aqui está substantivo. Bom, está tudo errado, né? Acontece. Então, é um pronome adjetivo, acompanha o substantivo, tem valor de quantas horas, né? Então, o pronome adjetivo interrogativo. Ok? Depois tem que consertar isso aqui. Agora, vamos ver isso aqui. Ó. Não vi isto. Que alunos saíram de sala? Cuidado, quando você olha de imediato, você acha que você tem uma conjunção integrante, porque você pode colocar a palavra isto. Não vi isto. Mas atenção, eu tenho a palavra alunos. Vê se você não pode colocar a palavra quantos. Ou quais. Posso colocar a palavra quais, substituir pela palavra quais. Então, é um pronome adjetivo interrogativo. Pronome adjetivo interrogativo. Não vi quais alunos. Então, se você pode substituir por quais, é um pronome adjetivo interrogativo. Cuidado! Parece conjunção integrante, Tabate. Realmente. Mas se eu posso substituir por quais, nós temos um pronome adjetivo interrogativo. É um pronome interrogativo. Se eu posso substituir por quais. Excelente. Vamos lá. Agora, vamos comparar, porque essa frase é bem parecida. Não percebi isto, que os alunos saíram de sala. Aqui não dá para substituir por quais. Não dá. Então, esse, sim, é conjunção integrante. Viram? É conjunção integrante. O link está disponível na bio. Gente, é o Breno. Oh, meu Deus. Esse povo fica com saudade de ter aula comigo. Deve ser. Então, o link está disponível na bio. Se quiser vir para cá, é só vir. Seja bem-vindo. Disseram-me não sei o que, não vi bem o que, pronome substantivo indefinido. Não é isso? Muito bem. E ele é acentuado, tá? Este que, ele é acentuado porque normalmente ele é antecedido por artigo, né? Não vi bem o que, não sei bem o que, pronome substantivo indefinido. Eras o amor que tanto procurava, o amor que tanto procurava, o amor o qual tanto procurava. Então, se eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, nós temos pronome relativo. Excelente. Que bom vê-la novamente. Quão bom. Se eu posso substituir por quão, nós temos advérbio de intensidade. Muito bom. Quão bom. Como foi bom vê-la novamente. Que longe foste morar? Quão longe? De novo, advérbio de intensidade. Insistir que insisti, mas não consegui. Insistir e insistir. Nós temos conjunção coordenativa aditiva. Um que outro exemplo camoniano encontrei nesta gramática. Um ou outro. Então, se eu posso substituir por ou, nós temos uma conjunção coordenativa alternativa. Que me torturem, que me matem, não colaborarei com eles. Ou me torturem, ou me matem, não colaborarei. Ou alternativa de novo.
Conjunção, são duas, né? Conjunções coordenativas alternativas. Levem tudo aquilo que tenho, que não, minhas filhas. Eu tenho 2 Qs, e agora? Oh, meu Deus. Eu tenho 2 respostas aqui. O primeiro que, vamos lá, esse o é pronome demonstrativo. Levem tudo aquilo que tenho. Esse o pode ser substituído por aquilo. Então, ele é um pronome demonstrativo. Consequentemente, o que vem depois só pode ser um pronome relativo. Seria a letra B. Mas eu acho que eu fiz por causa do quê? Do segundo que. Vamos ver. Levem tudo que tenho, mas não minhas filhas. Notem que eu substituí por mais. Então, nós temos uma conjunção adversativa. Eu coloquei o primeiro que, a resposta no primeiro que. Mas eu tenho 2 Qs. O segundo é uma conjunção coordenativa adversativa. Tá, pessoal? Estava receoso disto, de que lhe furtassem a carteira. Então, eu tenho uma conjunção subordinativa integrante. E é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui hoje a nossa live. Acho que eu acelerei um pouco, mas eu vou colocar disponível a nossa live no YouTube. Então, se você quiser, olha lá. Quem quiser, manda um WhatsApp para mim, ou então manda uma mensagem pelo Instagram, Tavares, me dá exercício desse negócio, e aí eu mando o exercício para quem quiser. Tá ok? Eu mando exercício sim. Tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima, pessoal. É isso, pessoal. Até a próxima. E estará disponível no YouTube. Grande abraço, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tchau, boa noite. Tchau, Thaís. Boa noite. Tchau, pessoal.